Até esse estágio do curso, nós falamos sobre codificação binária, ou seja, como codificar as informações geradas pelo ser humano, pela natureza, enfim. A partir disso, se cria a possibilidade de uma máquina trabalhar com essas informações. Essa área de codificação é uma área bastante extensa, tem várias outras aplicações, nós vimos só algumas. Então, eu gostaria de dar algumas palavras finais sobre essa questão de codificação e aritmética, no sentido de fazer um apanhado geral, enfatizar os conceitos que são mais importantes, e não são mais importantes para a prova, são importantes para o seu conhecimento. Então, vamos ver aqui esses pontos chaves relacionados a esse assunto. A coisa interessante do sistema digital é o fato de, hoje em dia, você ter uma máquina que é de cunho genérico, ou seja, uma só máquina consegue fazer várias coisas, ou seja, ela é de propósito geral, que nós chamamos. Hoje em dia, a gente tem um celular que tira a foto, processa a foto, manda a foto, edita, escreve, faz tudo e mais alguma coisa. E agora nós já sabemos o que está por trás dessa coisa aparentemente embasbacante, que é uma máquina ser capaz de fazer tudo, né? Nós sabemos que o que está por trás disso aqui é o fato de tudo ser transformado para uma só fonte, ou só um formato, digamos assim. E são os bits. E aí nós vemos esse gráfico que tenta sintetizar essas coisas, né? Que tanto palavras quanto áudio, imagem, e tantas outras coisas, no finalzinho, eles são transformados ou são representados a sua essência através de números, quer seja para enumeração, como por exemplo de texto, em que eu digo que esse aqui é o 65, esse é o 66, esse é o 67, eu atribuo a eles um número e esse número pode ser convertido para um conjunto de bits. No caso do áudio, eu posso tomar a intensidade das amostras, que essa intensidade vai ser um número, e esse número também pode ser convertido para uma sequência de bits. Na imagem, em bitmap, também nós temos a intensidade de cores associadas a cada pixel sendo quantificada, e aí esses números também podem ser convertidos para bits, ou seja, no final das contas, apesar de eu ter uma multiplicidade de tipos de informação, no final das contas o computador ele só enxerga uma coisa, que são bits. Ele só precisa das regras para entender ou traduzir aquilo lá de uma forma que o humano entenda. Mas, do ponto de vista dele, da máquina, ele só está enxergando bits. Nada mais do que isso. O que vai fazer sentido para nós é outra história, depende da regra. Ele aplica a regra e mostra para ti. Mas para ele, é simplesmente bits e acabou-se. Então a gente transforma tudo em bits, e aí a gente sabe que a gente não coloca bits ao léu, a gente utiliza combinações de bits num determinado tamanho, que nós chamamos de palavra binária, e a disposição dos bits na palavra binária vai depender do código que eu uso, do conjunto de regras para formar essa combinação. Por exemplo, numa comunicação entre computadores através da internet, eu vou ter certas características que alguns códigos irão privilegiar. Se eu tiver numa comunicação do processador com a memória, eu vou ter algum tipo de código que vai privilegiar essa informação, ou melhor, essa troca de informação. Vamos lá ao resumo dessa ideia de codificação. Estudou-se vários tipos de codificação de dados. Nós vimos BCD, nós vimos binário natural, nós vimos Gray, nós vimos representação de números com sinais, complemento de 1, complemento de 2. O fato é que existem vários outros, porque existem várias outras áreas que nós nem abordamos aqui. Áreas onde é necessário codificação, porque eu trabalho com informações na forma digital. Independente do código, o alfabeto usado sempre será zeros e uns. Porque a gente está lidando com códigos binários. Se os códigos são binários, o alfabeto sempre vai ser o 0 ou 1. Ao usar um código, sabe-se a palavra binária a ser gerada.
porque a gente conhece as regras de geração do código. O código implica em um conjunto de regras para se utilizar o alfabeto de forma a formar palavras binárias com um determinado tamanho fixo lá, como se fosse um conjunto de regras do uso do alfabeto. Mudou as regras, mudou o código. Se eu recebo uma informação, eu preciso saber que código está sendo usado. Eu sabendo que código, eu tenho capacidade de traduzir. Ou seja, a codificação vai estar em tudo onde você tem informações digitais. E aí eu tenho, lendo aqui o título, um conjunto de bits, vários possíveis significados, porque depende do código. Então, se uma máquina, por exemplo, gera ou recebe esse conjunto de bits, aí, 2, 4, 6, 8, ela recebe essa informação, afinal de contas, o que isso quer dizer? Num código de texto, ASCII Unicode, ele vai representar a letra A. Agora, se eu estiver falando de número, quantidades, e a minha regra de decodificação seja o binário natural, ou seja, usar a soma de potências, vai ser o 65. Agora, se isso daqui for gerado no formato BCD, eu vou ter o número 41. Agora, se isso fizer referência a algum elemento de imagem, por exemplo, vamos pegar o preto e branco aqui. Né? O preto e branco, a gente sabe que cada pixel monocromático, basicamente o que a gente tem que fazer é só acender e apagar. Eu posso pegar aquelas telazinhas de LCD, que usa, por exemplo, em Arduino, aquilo é monocromático. Então, só apaga e acende, basicamente. Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits, eu estou fazendo referência a 8 pixels. Esse aqui está ligado, esse aqui está ligado, o resto está desligado, digamos assim, né? Dependendo do que eu uso, né? No caso aqui, eu estou associando a preto e o 0 estou associando a branco. Então, ficaria dessa forma aqui. Agora, se eu procurar a informação, se isso for em escala de cinza, este número aqui, que é o 65, ele está me dizendo uma tonalidade de cinza, ou seja, eu tenho 65 de intensidade por vermelho, 65 de intensidade por verde, 65 de intensidade por azul. Todos três ao mesmo tempo, que vai me dar essa tonalidade de cinza. Então, um mesmo código, informações ou traduções completamente diferentes dependendo da área que eu utilizo, dependendo do código que eu utilizo. Então, vamos pegar, por exemplo, agora fazer o contrário. O 1, né? Como que eu represento em 8 bits? Se eu quiser usar uma palavra de 8 bits, como é que eu represento essa informação 1? Ora, se for em binário, ela vai ser apresentada desta forma. Se for em complemento de 2, vai ser igual, porque aqui eu vou visualizar como se fosse o mais 1, e a gente sabe que o mais 1 em complemento de 2 é exatamente igual ao binário natural, da mesma forma que é o complemento de 1, da mesma forma que é o sinal magnitude. Agora, se eu representar este cara em ponto flutuante, eu vou ter já essa representação aqui. Completamente diferente. Se eu utilizar o BCD para representar 1 em 8 bits, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 4 primeiros e representar 1 e mais 4, o que seria o segundo dígito. Eu posso pensar 1 como sendo 0,1. Se eu estou forçando a ser 8 bits. Excesso de 3 a gente não chegou a ver também, mas ele é como se fosse um BCD deslocado. Agora, se fosse o ASCII, isto aqui seria um elemento de texto. E ele tem a numeração lá dentro do ASCII, que é o quê? O primeiro número, 0001, deste grupo bem aqui, o grupo 0011, ou seja, o grupo do grupo 3, lá da tabela ASCII. Se for o TF8, vai ser exatamente igual ao ASCII, porque esse cara aqui é retrocompatível. Agora vamos falar da aritmética. A aritmética é o meio para realizar várias funções. Uma vez que eu tenho um conjunto de bits, eu vou ter que manipular eles de alguma maneira, e a manipulação que a gente faz, basicamente, é fazendo aritmética. Então, desde coisas óbvias,
operações que são explícitas, que eu vejo que tem aritmética, como, por exemplo, um cálculo de trajetória de uma nave espacial, eu também tenho aritmética em processamento ou em tarefas na qual a aritmética aparentemente não está lá, mas ela está implícita, como no processamento de imagem, no processamento de áudio, que nós já vimos em aulas anteriores. E a gente viu que na aritmética a gente tem associado códigos ou representações que visam facilitar a realização da aritmética. Porque o que tu tens aí envolvido na aritmética? Tu tem questão de precisão, tu tem questão de extensão de representação, tu tens que lidar com operações diferentes, tu tens que lidar com números positivos e negativos. Então, todas essas questões envolvidas aqui fizeram com que se buscasse formas eficientes para você fazer aritmética, ou lidar com os bits associados a isso. Então, a gente tem, basicamente, dois grandes grupos de representações numéricas, que é o ponto fixo e o ponto flutuante. Então, o ponto fixo, ele tem como vantagem a sua simplicidade, mesmo no complemento de 2, para representações negativas, ainda assim, é uma forma de representação simples de ser viabilizada em hardware. E por conta dessa simplicidade, tu tens uma rapidez nos cálculos. Os cálculos em ponto fixo são muito mais rápidos do que os cálculos em ponto flutuante. O ponto flutuante geralmente precisa de uma unidade específica para fazer esse tipo de cálculo. O ponto flutuante, por outro lado, ele tem uma precisão muito maior e também extensão, ou seja, a extensão da representação. Se eu pegar um tamanho de palavra fixo, eu vou conseguir representar muito mais números, mas muitos mais mesmo, se eu utilizar a representação ponto flutuante e não a de ponto fixo. Então, todas essas coisas influenciam, e aí, dependendo da aplicação, dependendo da área, dependendo dos recursos que tu tens, tu podes escolher, eventualmente, entre um e outro. Então, vamos ver algumas áreas associadas aqui, tá? Nós temos o uso do ponto fixo e do ponto flutuante. Quando eu tenho sistemas com alta capacidade de processamento, como, por exemplo, os sistemas microprocessados, a gente pode usar ponto flutuante todo o tempo, ou pode-se usar ponto flutuante com conversão para ponto fixo, mais arredondamentos quando é necessário. Por exemplo, quando eu quero fazer cálculos mais rápidos. E sobre essa questão da conversão, o ponto fixo e arredondamento, já houveram vários problemas ao longo dos anos, né, das décadas dessa história aí de uso da computação por máquinas, que redundaram em problemas sérios, porque você teve problemas quando você fez esse arredondamento, por exemplo, problemas relacionados com overflow ou underflow. Então, tomando um como exemplo, dentre vários outros que houveram, em 1996 teve a explosão do foguete Ariane 5, e o erro ocorreu basicamente por uma conversão errada de ponto flutuante para ponto fixo. Basicamente, eu tinha um ponto flutuante, um número em ponto flutuante com 64 bits, que era relacionado a esse parâmetro aqui de velocidade horizontal do foguete em relação à plataforma. E aí, ele foi convertido para um número inteiro de 16 bits. O número convertido deu um número maior do que o máximo que eu poderia, e aí, consequentemente, eu tive uma falha ou um overflow que ocorreu o desastre. Agora, quando eu tenho um sistema que tem baixa capacidade de processamento, como, por exemplo, sistemas microcontrolados ou sistemas discretos, a gente basicamente usa ponto fixo. Exemplos aí de sistemas que se encaixam nisso, né? Os consoles, alguns DSPs, né? Representação de ângulos, por exemplo, entre outras coisas, elas exigem uma velocidade nos cálculos. Então, por exemplo, estou jogando um jogo, eu não posso
que a tela fique congelada alguns milho ou microsegundos, porque o computador está fazendo cálculo. Eu tenho que renderizar, eu tenho que atualizar a imagem o mais rápido possível para que a imagem, ou o que eu vejo, fique o mais fluido possível. Então, por conta disso, muitas vezes se utiliza do ponto fixo, uma vez que os cálculos envolvidos são muito mais rápidos. Então, por exemplo, consoles como o Game Boy e o Nintendo DS se utilizavam de representação em ponto fixo para fazer os seus cálculos. Então, tomando de novo essa mesma ideia de eu ter um conjunto de bits e vários possíveis significados, a gente poderia olhar sobre representação numérica. Eu posso pegar esse novamente, um conjunto de bits aqui, uma palavra binária, e me fazer a pergunta de, afinal de contas, o que isso significa. Se eu estiver trabalhando em ponto fixo, por exemplo, inteiro sem sinal, esse número aí basicamente seria o 193, assumindo que não tem parte fracionária, né? Por isso que é inteiro. Agora, se for um inteiro com sinal, por exemplo, utilizando o complemento de 2, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o complemento de 2 desse número para saber que número é ele. Eu sei que é um número negativo, porque o bit mais significativo está 1. Então, fazendo essa conversão da direita para a esquerda, eu conservo todos os números até achar o primeiro bit 1. Então, eu conservo esse cara e inverto todos os outros, ou seja, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Aí eu consigo determinar que número é esse, que no caso, como é inteiro, seria o menos 62. A representação do menos 62. Agora, se for um real, sem sinal, ou seja, por isso que eu diferenciei as cores aqui, azul para os bits relacionados à parte fracionária e o resto relacionado à parte inteira, me daria, sem sinal, o número 24.125. Agora, se fosse real com sinal, novamente complemento de 2, fazendo esse processo ia me dar o menos 775. Então, informações das mais diversas, dependendo do tipo de código que eu vou utilizar. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, para vocês terem uma perspectiva clara em termos de disciplina como um todo. Então, eu coloquei aí com código de cores para vocês visualizarem o que nós vimos até o momento e o que nós veremos. Então, notem, eu tenho um conjunto de bits aqui. E aqui eu estou colocando uma seta indicando que quanto mais alto eu estou aqui, né, mais eu vou de baixo para cima, eu aumento meu grau de abstração, ou seja, bem aqui eu estou num alto nível de simbolismo e aqui embaixo eu estou num nível extremamente concreto de implementação em hardware. Então, o que a gente viu? A gente viu o significado, informação que carrega sua manipulação, ou seja, dado que eu tenho um conjunto de bits, o que nós vimos é que significado isso aqui pode ter, que informação ela carrega e como eu manipulo ela. E aí, lá no mais alto grau de abstração que eu tenho, eu vou escutar som, eu vou ver um texto, eu vou ver uma imagem, mas lá por detrás eu tenho sequências binárias que estão sendo manipuladas através de aritmética. A partir da próxima aula, o que a gente vai começar a ver? A gente vai ver como é que isso aqui é representado, através de sinais, que a gente está vendo aqui à esquerda, pulsos, que dependendo do nível dele, a gente pode atribuir o que seria 0 e 1. E aí todo o hardware vai trabalhar sobre essa perspectiva. Já dando spoiler, níveis de tensão, se tiver acima ou abaixo de alguns patamares, a nível mais abstrato, vai ser compreendido como zeros e uns. Então, nós vamos tanto entender os sinais que representam os bits, quanto os sistemas físicos que vão manipular esses sinais a partir dessa perspectiva binária, ou a partir dessa perspectiva dicotômica, né? Ou 0, ou 1, ou apagado, ou aceso, ou ligado, desligado, e por aí vai.